As ruas medievais por onde os lobisomens já passaram, em correrias loucas nos serões da infância, são espaços de pranto e de súplicas. Recordam-se as raízes sagradas que nos prendem à terra. Recordam-se os mortos. Lançadas no escuro das ruas, as vozes dos vivos rasgam as paredes de granito e vão arrancar do sono, também símbolo da morte, os outros vivos, pedindo orações pelos mortos. É a encomendação das almas. Nordeste transmontano. Meia-noite de uma noite fria. A esconder as montanhas escuras e os rostos tisnados. E estamos em tempo de quaresma. Tempo de penumbra. Que favorece mitos e alimenta mistérios. E esbate as fronteiras entre o bem e o mal. Entre a virtude e o pecado. Entre a vida e a morte. Sociedade fechada, vivendo sobre o seu próprio isolamento, o Nordeste transmontano conserva vivo o culto dos mortos. É uma maneira de enfrentar o medo, de matar a saudade, de desafiar o mistério. Adeus até ao dia de juízo, exclamam nas terras do Nordeste, Trás-os-Montes e Alto Douro, os familiares do defunto que vai enterrar. A Igreja sempre professou esta fé no purgatório. Dele nos falam a Sagrada Escritura e a tradição. Não falo agora dos concílios II de Leão, 1274, Florença, 1439,
e de Trento, 1545-1563, que não só definiram o purgatório como lugar de expiação e purificação, como disseram que os fiéis da Igreja militante podem, por meio de orações e de obras, e sobretudo pelo santo sacrifício da missa, aliviar a sorte das almas retidas no purgatório e apressar a hora da saída. As catacumbas romanas, com as suas comoventes inscrições tumulares, algo nos dizem do culto prestado pelos primeiros cristãos aos seus mortos. Daí que nesta região surjam várias manifestações do culto aos mortos. Altares das almas, quase todas as igrejas paroquiais desta região têm altares das almas, alguns deles bastante artísticos. A encomendação das almas é um dos aspectos mais característicos do culto dos mortos nesta região. Grupos de homens, ou mulheres, ou mistos, durante a quaresma, sobretudo nas sextas, sábados e domingos, altas horas da noite, percorrem as povoações, cantando quadras que possam despertar nos que as ouvem a piedade pelos mortos, por aqueles que já partiram. Acordai, ó irmãos meus, costumam eles dizer, desse sono em que estáis. As almas se estão queixando que delas vos não lembrais. Ó almas que estáis dormindo nesse sono tão profundo, rezai um Padre Nosso pelas almas do outro mundo. Aqui dizem os passos nos domingos, dizem os passos e depois, e depois às noites cantam as almas. E depois na última semana cantam os martírios. E depois na semana da Páscoa, na noite da Aleluia, cantam as albricias a Nossa Senhora. Vão a dar as albricias a Nossa Senhora. Aqui ao Santo Cristo. E às capelas. Às capelas, a todas as capelas. Ficava, mas era a falar. Foi. Pois, mas nós temos que falar isso. Agora, logo depois a cantarem, elas é que sabem. Nós estamos à espera da Camila. Estamos à espera da Camila, Camila já lhe canta. Para elas cantar nós não sabemos. Nós não sabemos. Sabemos algumas palavras, mas não sabemos todas. É como só a Camila também já não mete tanta coisa como sendo quando vem as forças assim uma noite é que tinha mais visto. Pois é. Que têm de se juntar é à meia-noite, têm de se juntar umas poucas, porque aquilo só uma não mete graça nenhuma. De noite é cá à meia, que está tudo deitado e de noite é cá. E mesmo é assim que pretende, à meia-noite. Quando as pessoas estão a cantar de noite, as pessoas que estão dentro das casas... A gente vai às dela e... A coisa, quantas no é tarde e mais já está tudo dormido. E outras vai às dela e reza. Por só é nas encruzilhadas que cantam isso. Só é nas encruzilhadas. Não. É. Não, senhor, as almas só é nas encruzilhadas. Nas capelas é quando é as albricias a Nossa Senhora. Vão à igreja, primeiro é à igreja, quando começam a tocar os sinos. E depois vêm para aqui. E depois vão ao cemitério e depois é que vêm para aqui, que são as últimas. Mas agora já não é nada como antes. E a paixão também já fizeram cá. A paixão também é que é bonita. Agora já nem as almas já se vê mal a tal Camila para as juntar. Mas vão todos homens. Daqui a este tempo também vão. Mas já se vê mal para... Uma tem que fazer, outra não deixa ir o homem. Às vezes até os homens iam e os rapazes. Agora... E quando eram as moças na mocidade? Depois o meu Chico, nos 6 feiadas anos, também foi. Em algumas povoações, os encomendadores, ou o encomendador, costuma levar preso aos pés umas lares que arrasta lentamente pelas lajes ou pelas calçadas das povoações, a fim de, através daquele ruído estridente, despertarem ainda mais a piedade dos ouvintes pelas almas do purgatório. A encomendação geralmente começa no cimo da povoação e termina junto da igreja paroquial, onde fazem oferecimento ao Santíssimo Sacramento, como eles dizem. Olha, Chico, há muito tempo que se faz a encomendação das almas no Felgar? Oh, já, boa. Olha, eu era pequenino, era como o Antoninho. Era como o Antoninho, quando eu estava atrás deles, das almas. Sim. O Freira, o Tijinja, todos Sim, olha, que encomendavam. É muita gente que encomenda as almas lá ou são apenas 2 ou 3 que fazem a encomendação? Só 3. 3. E quando é que fazem a encomendação? Em que dias?
Querendo, pode ser todas as noites Do ano? do ano. Nós na quaresma. Ai, na quaresma. Na quaresma. Olha, e vós encomendavais as almas para quê? Era para que as almas saíssem depressa do purgatório, era? É, pronto, mas é o Santíssimo Sacramento, em boa eficaz, foi caber a minha alma para os colheres. E vós percorrias a aldeia toda, é? É, E paráveis nos determinados estávamos locais? nas paragens. Lembras-te de alguns nomes dessas paragens? Quem não lembra? Não me lembro do segundo lugar. Em cima do lugar. Era aí que começavas a encomendação. Depois era aí. E onde Depois acabavas? à porta dos Salgados. Onde acabavas depois a encomendação das almas? Depois era na Rua do Canto, na Fraga do Canto. Então não ias junto da porta da igreja? A porta da igreja era a verdadeira. Era a derradeira. Era a verdadeira. E aí costumavas... Atrás da igreja também. Sim. E aí junto da igreja, que versinhos vós cantavam? A igreja era o Santíssimo Sacramento em vós eficaz, para que vier a minha alma para um porco-lhais. O Santíssimo Sacramento em vós eficaz, para que vier a minha alma para um porco-lhais. O Santíssimo Sacramento em vós o Santíssimo Sacramento e vós ficais, para que vier a minha alma para um porco-lhais. O Santíssimo Sacramento, eu vos venho a oferecer esta devoção das almas que não pode esquecer. Olha, és capaz de cantar ainda isso? Até não sei o porquê. Então canta lá, ver. Olha, o senhor Padre Joaquim que está. Canta lá, queremos ouvir. O Santíssimo Sacramento eu me dou, envolvei vós, e vós ficais, e para que ver a minha alma peço vos, peço-vos que olhais. Se ao passar num caminho encontrar um cruzeiro talhado em granito, assinalando morte violenta, descobre-se e reza. Se numa encruzilhada qualquer encontrar um nicho das alminhas, descobre-se e reza. Se numa noite da quaresma for acordado pelo cântico triste da encomendação das almas, descobre-se e reza. Assim, uma vida inteira, com olhos no passado que continua presente, até ao último alento da memória. Mas a memória dos velhos resiste muito. Resiste até à morte. Anda. O uso da nossa aldeia de Urros é começar a cantar as almas no adro da igreja. E depois vão-se cantando em precisão, muita gente jovem, muitas senhoras adultas e pessoas velhas de idade, porque já é um uso muito antigo, de toda a vida, já dos romanos, que já é muito antiga. E depois canta-se no lugar onde canta a Verónica, Quinta-feira Santa. E Sexta-feira Santa, que é onde a Verónica canta, e este lugar é onde a gente vai a pedir por as almas que estão no purgatório. E todas as pessoas que estão dormindo nas suas camas
vão rezando por alma dos seus familiares e por todas as almas e principalmente por as que estão mais abandonadas, que não têm de quem tê-las se lembre. É o uso da nossa terra, muito antigo. Há também o toque pelas almas da Quaresma, sobretudo pelas 11 da noite, todos os dias, há o toque das almas. Em alguns lugares, 3 toques espaçados que se ouvem pelas ruelas, e todas aquelas pessoas que ouvem estes toques, quase todas as pessoas, rezam, lembram-se daqueles que já partiram para o além. Noutras freguesias, estou-me a lembrar de Fornos, concelho de Freixo de Espada à Cinta, há pessoas que fazem promessas de tocar pelas almas. O toque aqui é algo diferente que não na sua finalidade. Mulheres com chales pela cabeça percorrem a rua da povoação, neste caso Fornos, tocando uma campainha e parando de onde em onde, lançando o grito pelas almas do purgatório. E todas as pessoas, ao ouvir este grito, rezam pelas almas do purgatório, algumas até lançando ais. O Senhor se a mercê daqueles que já partiram, Nosso Senhor os tenha em bom lugar. Recordo-me também que minha mãe, já falecida, me falava que em Vila Nova de Foscoa, uma mulherzinha na Quaresma, mulher já cega, percorria também as ruas da vila, tocando uma campainha e lançando de onde em onde o grito: ó vós que estáis dormindo, lembrai-vos das almas que já partiram. Além destas manifestações do culto dos mortos nesta região, há ainda as árvores que muitas pessoas deixam às almas do purgatório. E não só árvores de fruto, como oliveiras, amendoeiras e até terras de semeadura. Ou por testamento, ou de viva voz, e ninguém contesta essa deixa. O fruto destas terras ou destas árvores destina-se a sufrágios pelas almas do purgatório. Quando as árvores são figueiras, geralmente os frutos são comidos por aqueles que passam junto delas, ambulantes, crianças, pobres, e ao comer, depois de comer, com certeza se lembram das almas do purgatório, rezando qualquer coisa. A guerra está do lado da vida. Mas basta um pequeno deslize e já é a morte. A guerra aproxima sempre o homem da morte. Padre Nosso, as alminhas santas que nos guardem e nos acompanhem, Padre Nosso, seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, cada dia matamos, perdoai as nossas, assim que no nosso reino, que tudo tem o Filho do mundo, livrai-nos do mal. Amém. Eu ando a tocar as almas, eu ando a tocar a campainha, porque nós cá na aldeia temos muita fé com as almas santas. E eu prometi para o meu filho, que foi para o ultramar, para Moçambique, no tempo da guerra, e eu prometi o meio ano, e tocar as almas. E quando tocamos as almas, a gente de cada aldeia tira o chapéu e começam a rezar o Padre Nosso. Olha, Carlota, eu também prometi para o meu filho 1 ano, também foi para o ultramar, as alminhas santas, que são tão atenciosas, que a gente lhe toca esta campainha, que tudo reza, por as ruas, a quem ouve o Padre Nosso, homens tiram os chapéus e as mulheres rezam e tudo reza. E elas guardaram o meu filho, que ainda teve um desastre, mas ainda chegou à sua terra. E o meu não teve nada, Carlota, que as alminhas santas e o anjo da guarda guardaram-me.
Vai um homem à vida e corre sempre o risco de encontrar a morte. Às vezes leva tempo. E não há outro remédio senão ficar à espera, aproveitando a vida para tudo o que os vivos podem fazer. Ou seja, para ir morrendo aos poucos. O isolamento da terra, a austeridade do cotidiano, a fragilidade da vida marcaram nos homens o sentimento poderoso da morte. E os homens continuam ligados às mesmas raízes culturais, firmes e profundas, para lá dos montes. Pode dizer-se que o mundo dos vivos está também povoado de mortos. De qualquer modo, a vida continua. As estações e os ciclos regulam o cotidiano. O trabalho é um destino marcado ao primeiro sopro de vida. A morte é uma fatalidade que chega sempre no minuto seguinte. Embora ninguém espere esse minuto, até que ele chega. Inevitavelmente. Por isso se pode dizer que, mesmo esperada, a morte é uma violência. A vocação do homem é a vida. Mas o homem do Nordeste transmontano acredita na vida para além da morte. Não lhe perguntem porquê. Recebeu o mistério logo que entrou na vida, e vida continua a ser para muitos a única escola nesta terra violenta e abandonada. Mas agora temos que tirar isto. É que agora caí daquele cabra, cai a escalaira. Mas deixa a pedra para lá. Vamos lá. Jamuna, tira as patas para cima. Oh. Agora. Pegar. Op, show. Para que tu? Olha lá aquela. Tira mula. Tá aqui. Oh. Arrebaixo. Op. Olha aquele o vídeo que anda na cor. Oh. Oh. Deve ser quase um burro. A carrinho. Para que eu ver? As caras sair. Eu não tenho fome.
Mundo fechado. A imigração abriu as primeiras fendas e iniciou um processo de desmoronamento que já não para mais. A tradição resiste, presa a raízes profundas, alimentada pelo isolamento, embebida numa cultura que se perde no tempo. Mas em muitos casos, resta pouco. Neste caso, por exemplo, resta um trompete triste, na melodia cansada de um velho cansado. A antiga banda morreu. A antiga coletividade não existe mais. Tudo foi caindo no esquecimento com a chegada da telefonia e da televisão. Hoje, o trompetista, encomendador das almas, que não têm tempo, é bem limitado na alcunha do circunstancial Márcio de um astro qualquer. Oh!